Então, é o projeto Vozes do Silêncio. Nós estamos entrevistando aqui o nosso grupo de criadores, o pessoal colaboradores, né? E temos aqui o Renato Machado, direto do próprio Rio de Janeiro. O Renato Machado, que é o iluminador que está agora além mar também, entre Lisboa e Rio. O Renato e eu já temos um trabalho de alguns anos, eu não sei nem contar os anos. É uma amizade que também se transformou durante um bom tempo em colaboração como professores do curso da PUC, Rio. É um curso que tem poucos anos, mas já é bastante consistente. E é isso um pouco, né, Renato? Eu nem me lembro exatamente como é que a gente começou, mas já tem para lá de 20 anos que praticamente tudo que eu fiz iluminado por essa pessoa maravilhosa aí, e que bate uma bola incrível, muito sensível. Eu tenho milhares de recordações assim, dos projetos de iluminação do Renato, no seu aspecto de invenção, né? O Renato é uma pessoa bastante inquieta, está sempre buscando entre low-tech e high-tech, né? Ou seja, entre coisas ali do centro da cidade, entre camelô e nas viagens internacionais, coisas que ele traz, então, é bárbaro isso. É o nosso, talvez, o único doutor em iluminação do Brasil. Eu fico super orgulhoso que é uma pessoa que... Né, não sou o único. Não é o único, mas já foi o único. Eu sei que até uns anos atrás o doutor iluminador era o Renato Machado. Mas bacana, que esse é o movimento de investigação de profissionais e criadores de iluminação. Então, essa é uma base, uma apresentação, Renato. Eu tenho 1 milhão de coisas para falar de você, mas vamos trocando. Eu não tenho uma lembrança muito clara também de quando a parceria começou. Assim. Talvez arriscasse dizer que foi em algum momento que nós fizemos juntos algum trabalho com a Patrícia. Eu acho que a Patrícia chegou em mim antes de você. Sim. Tenho essa impressão, assim, que talvez algum espetáculo de dança dela, que foi sua esposa, enfim, que você estava dirigindo e que a coisa se estreitou ali. Teve um primeiro contato ali. E eu tenho várias lembranças incríveis também dos processos todos, algumas realmente memoráveis, como discursos, como o Dostoiévski, que a gente fez, que eu acho que são absolutamente memoráveis. Assim, alguns discursos eu me lembro muito de coisas como a gente ter encontrado num ferro velho, em Paradas de Lucas, um aparelho que era para alinhar farol de avião, e a gente usou isso no espetáculo, enfim, que era bárbaro. Me lembro muito da gente ter... As pantográficas do Dostoiévski, que era a Doce Criatura, toda a boa parte da operação, o Oscar Saraiva, com quem a gente trabalhou também assim, próximo, a Patrícia Niedermayer, Oscar Saraiva, o Fred Paredes e a Janaína Pessoa. Tinha pessoas que informalmente constituíam uma companhia durante um bom tempo. A gente fez também um Kafka, o Odradek, que era a direção do Oscar. Tinha trabalhos onde o Oscar dirigia e eu cenografava, você iluminava, Patrícia atuava. A gente tinha uma simbiose. Tinha uma simbiose. Tinha uma simbiose. E era sempre um bocado divertido, porque a gente se colocava em umas situações... Era um teatro mais de câmera, né? Era um teatro
entre o que na década de 90 a gente podia chamar de experimental e um teatro de câmera, de pequenos espaços, como o Teatro Maria Clara Machado, muito Sérgio Porto, muito Sesc Copacabana, né? Assim, espaço. Tem espaços reduzidos lá, né? O Dostoiévski está naquela salinha mínima, né? Sim. Que era bem pequena, né? Na multiuso, a gente usou mezanino no Discursos, a gente usou já em 2007, aí com os caras atuando, Traço Obscuro, que você quase cozinhou os meus peixes. Eu tinha colocado umas carpas. Eu quase cozinhei, não cozinhei. Tinha umas carpas que ficavam dentro de um aquário suspenso e o Renato tinha um plano de fazer uma peixada com os meus peixes. Era Marina Viana e Oscar Saraiva, né? Música do Domênico Lancelotti, a primeira trilha que o Domênico fez para o teatro. Ele está fazendo coisas bem bacanas agora, para Cristiane Jatahy. Nossa, e teve a circunstância do quase, quando eu estava montando um Shakespeare e prontos para ir para Londres, e essa figura me cai de moto 1 ou 2 dias antes de pegar o avião. Foi 4 dias antes do embarque. E foi muito maluco para mim, cara, porque eu teve todo o processo de hospitalização e tal, e a primeira vez que eu vi o ortopedista que me operou, enfim, fez as cirurgias todas, eu falei para ele, pô, cara, mas eu tenho que ir para a Inglaterra sexta-feira. Com a mão inchada, né? Você ficou com a mão muito inchada. Eu tenho que ir para a Inglaterra sexta-feira, e eu falei, cara, você não vai a lugar nenhum. Esquece esse negócio, cara. Você tá aí, você vai ficar aí eu me lembro que no final o Denizou foi para Londres, né? E eu me lembro que ele foi no hospital para eu passar para ele as coisas que eu tinha na cabeça, mapa. De uma certa maneira, a gente começou a trabalhar remotamente muito antes da pandemia, né? Porque eu me lembro que, quer dizer, você tinha feito Penso Ver o que Escuto, que era um ensaio que o maravilhoso Fernando Mello, né, saudoso Fernando Mello, construiu um teatro para a gente, elisabetano, no meio do Arquivo Nacional, no Rio de Janeiro, para 500 lugares, um teatro provisório, e ali a gente fez uma síntese dos dramas históricos shakespearianos, e antes de ir para Londres. E já era a mesma equipe, né? Só que o grande barato era chegar em Stratford upon Avon, né? E depois ir para o Roundhouse com o projeto, e Renato Machado, que sempre aqui no Rio de Janeiro faz 1000 coisas, ele montava nessa porra dessa moto de um lado para o outro, de um lado para o outro. E eu me lembro até que é uma coisa engraçada, porque eu tinha moto e você um dia chegou para mim num desses ensaios e falei, Fábio, comprei uma moto. Aí eu falei, pô, você comprou uma moto, Renato? Cadê a moto? Aí a gente foi no estacionamento, você me mostrou uma lambreta. Era um scooterzinho, né? Um scooterzinho. Eu falei, porra, você tá de sacanagem, Renato. Um iluminador desse porte, desse tamanho, você vai ficar de scooterzinho para cima e para baixo, aí você montava naquela scooterzinho e ia embora. Aí, sei lá, depois você comprou não sei quantas motos, e eu desisti da moto. Aquela sua moto era uma Virago, eu me lembro até hoje. Era uma moto super pesada, uma moto estradeira. Uma Virago 500, não é isso? Né? 530. Foi inspirador, né? Aquilo era delícia. Mas depois você se casa de novo e as mulheres, as namoradas e os filhos não me deixaram mais andar de moto. Até hoje eu tenho saudade de moto, mas moto tem essas coisas, cara. Você levou um susto, cara. Eu me lembro a gente conversando, a gente já lá em Stratford, e a gente tinha o Paulo virava o computador para te mostrar o que estava acontecendo. E aí você foi criando
quer dizer, você tinha criado tudo aqui já, tinha mapa de luz pronto e tudo mais, tinha muita antecedência, a gente tinha lá uma situação de produção maravilhosa, eu acho que eu nunca mais vou ter nada parecido, sei lá, tudo montado uma semana antes da gente chegar, depois mais uma semana até chegar o elenco, a gente ficava afinando, a afinação da luz era feita durante os ensaios com atores, porque era tudo em cima. O Paulo Denisot falava assim, meu Deus, Fábio, toca aí que eu vou afinando aqui. Renato está online, Paulo Denisot pilotando a mesa, o ensaio rolando e mais 3 pessoas em cima do grid acertando tudo sem eu parar ensaio. Foi uma experiência. O Paulo me disse que o Paulo me falou que quando ele chegou lá, ele ficou obviamente numa situação difícil, porque ele pegou uma coisa grande, um espetáculo longo, enfim, tinha uma luz com bastante aparelhos, enfim, ele pegou uma coisa complexa em muito pouco tempo, porque foi isso, eu caí segunda-feira, a gente viajava sexta. E a Buffon Mecânica era uma coisa mega, né? Essa companhia que era com Claudinho Baltar, a gente fazia coisas de teatro-circo, então tinha torres, tinha sobe, desce. O Paulo falou que os caras de lá, os técnicos de lá, sabiam o que tinha acontecido e que eles foram incrivelmente disponíveis. Assim. Sabiam que ele estava naquela situação, que tinha uma pessoa que estava hospitalizada no Brasil e aí eles foram super disponíveis. Assim. E que isso foi bem bacana para eles, para ajudar ele a conseguir resolver a encrenca, porque, na verdade, ele pegou uma encrenca. Né? Era um Ricardo III, a gente estava fazendo ele muito a sério e você sabe que a gente tinha um ensaio geral muito difícil, aqueles ensaios gerais que às vezes dá tudo errado, e a gente saiu muito aflito desse ensaio geral, e no dia seguinte, era uma segunda-feira, tinha uma pré-estreia, e a pré-estreia deu tudo certo. Tudo certo. E a gente começou a comemorar, estava todo mundo comemorando, aí a diretora do festival deu os parabéns, chamou eu e o Baltar num canto e falou assim, então, agora precisa tirar 35 minutos. A gente, como? Vocês tinham dito, eles tinham pedido uma previsão da duração do espetáculo 1 ano antes. Ingleses, né? 1 ano antes a gente falou que o negócio ia durar 2 horas e 20, chute completo, porque não, 1 ano antes, como é que você sabe que qual tem, né? Aí eles venderam ingressos e aqueles ingressos que foram começados a vendidos com 10 meses de antecedência, tinha a duração do espetáculo e eu falei, quando que a gente tem que fazer esses cortes? De hoje para amanhã. Porque, assim, tem a pré-estreia segunda, tem a pré-estreia de terça e quarta-feira é para a imprensa. Né, press night, para a imprensa crítica. Então, já tinha que estar com menos 35 minutos. Corte os pulsos, né? Não durma uma noite, retire cenas inteiras que você tinha trabalhado para caralho. É isso. Mas essas aventuras do teatro. Por conta dessa outra faceta da parceria com o Renato, de ter ficado mais tempo lá ajudando a criar o curso de artes cênicas da PUC-Rio, parei de produzir teatro, também estávamos, nos últimos anos, estamos vivendo uma perseguição às artes, uma redução dos orçamentos e dos financiamentos para arte e cultura, mas eu fiquei me dedicando muito à PUC e foi num momento bacana que chamei o Renato para ir para a PUC, né, Renato, para dar aula na PUC, e lá, além de dar aula, a gente estava reformando um laboratório, o Renato já começou a chegando, propondo coisas para esse laboratório na PUC, e eu tenho certeza que de lá já saíram pessoas formadas que têm uma atenção muito grande para a iluminação
diretores e diretoras que eu conheço hoje estão já bacana, assim. Inclusive a Ana Paula, que trabalhou com a gente. A Ana Paula, que estava trabalhando, fez minha assistência, era uma conexão fantástica, até por causa dessa relação com o Renato, foi uma aluna dileta do Renato, uma seguidora do Renato, mas temos diretores e atores. Oi? Era uma aluna incrível, Ana Paula. Era uma aluna incrível. Era uma aluna incrível. É uma artista incrível. Ela fotografa, ela ilumina, ela faz coisas muito bacanas. Isso, o curso da PUC é bem amplo, né? Então você cria artistas realmente com um espectro de artes cênicas e de artes visuais de uma maneira geral. E a tua chegada na PUC foi bacana para isso, né? Eu tenho, assim, eu continuo lá, né? Nesse momento eu não estou dando aula, eles chamam de licença não remunerada, né? A disciplina não existe enquanto for online, enquanto eu não voltar ao presencial, né? Não existe lá. Mas assim, foi uma experiência bárbara, né? Assim, porque da aula tem uma coisa assim, é muito curioso isso, né? Da aula, você vai aprender, como qualquer coisa na vida, você vai aprendendo com o tempo, né? Você quando começa, você tem suas dificuldades, patina um pouco em algumas coisas, que eu acho, de certa maneira, natural, assim. Mas hoje em dia eu acho que eu tenho uma coisa que eu digo que uma das coisas mais legais de dar aula é a gente poder escutar o outro lado, né? Isso é incrível, né? Você ter um canal que você escuta um lado que não é o que você está acostumado, você ter o acesso a um olhar diferenciado, assim, de 20 pessoas, de 30 pessoas, de 50 pessoas, é incrível, né? Isso realmente não tem um lugar que é parecido com o teatro, né? Numa circunstância como essa, né? Tem um lugar que é parecido com o teatro, né? A gente fica nesse lugar de coletivo, né? E eu acho até porque a gente vem do teatro, não existe aquele professor vertical, né? Então é isso. A gente fica aprendendo com eles e escutando dúvidas que nunca foram formuladas para a gente daquelas maneiras, né? A gente nunca foi perguntado sobre algumas coisas como os alunos perguntam. Então isso é incrível, porque a gente tem que reorganizar e talvez pensar bem que tipo de resposta existe para aquelas perguntas. Eu gosto muito da aula e acho que completa bem a onda. Apesar de eu falar para alunos de cara que os pais dele têm razão. Teatro não é uma profissão, teatro é uma outra coisa, porque como profissão ela é muito diferente de todo protótipo trabalhista, né? E os pais têm razão deles pensarem, poxa, você não vai ter uma profissão, você vai ser artista. O que é ser artista, né? Mas deixa eu te perguntar, a gente chega, depois desse período de PUC, pelo menos nesse sentido, o desejo de voltar para a cena. E o Sérgio Saboia, que é o produtor desse trabalho, já falava para mim há um tempo, Fábio, a gente tem que estar se adaptando às circunstâncias o tempo todo. Qual o projeto? Né? Eu falei, o projeto é um projeto que eu fui buscar as traduções, eu fui para os arquivos do Beckett lá em Londres, eu traduzi 3 textos, eu quero fazer isso com a Carolina Virguês, que é uma pessoa que já trabalhamos né, na Bufomecânica, fizemos 5 espetáculos, e eu sempre tive o desejo de trabalhar mais solitariamente, mais petit comité com a Carol, é uma atriz brilhante, assim, tipo, de troca muito intensa, e eu falei, eu e ela já estamos nos reunindo, já estamos fazendo antes de ter produção, Sérgio. Eu falei, não, mas eu vou produzir. Agora, como produzir? O que a gente vai produzir? Ela falou assim, a gente já está descobrindo, é uma trilogia, tem 3 textos de vozes femininas para uma galeria de arte. Pode ser a galeria do Espaço Sérgio Porto, por exemplo, do HO, e por aí nós fomos.
E fomos fazendo esse trabalho, e quando eu te apresentei o trabalho, a gente estava prestes a ir para a USP, mostrar um ensaio aberto num colóquio Beckett, né? Assim, eu faço parte de um grupo de pesquisadores de Beckett já há alguns anos, que se reúnem na USP, em torno do Fábio de Souza Andrade, que é hoje o maior tradutor de Beckett no Brasil, e eles tinham falado, olha, vai ter o colóquio, um colóquio nacional, traz o que vocês estão, como é que está o estágio aí do que vocês estão fazendo. E nesse momento, eu acho que uns dias antes, eu entrei em contato contigo e falei assim, Renato, cai dentro dessa, como é que vamos fazer isso? E a gente foi até para a sala, o teatrinho da Laurinda Santos Lobo em Santa Teresa, porque a gente tinha umas ideias de usar umas lanternas, mas a gente queria mostrar para você num lugar com BO, né, com blackout, ou pelo menos um semi-blackout. E eu me lembro que lá a gente mostrou uns fragmentos do que a gente tinha. E você já começou a entrar. Você é muito rápido também, né, Renato? Você é muito rápido. Não, mas eu acho assim, o que aconteceu ali, cara, esse processo do Voice foi um processo curioso, porque ele sofreu uma transformação muito grande entre a versão inicial, que era uma proposta para o palco em espaços reduzidos e um pouco autossuficiente, de certa maneira, assim, em que a gente fosse capaz de gerar tudo, né, não dependesse de riders ou de coisas do espaço, uma ideia de ser autossuficiente, para uma versão filmada que não tinha uma relação muito grande com isso, e que tinha um espaço absolutamente incrível, que foi o espaço onde foi filmado. Essas são a virada da pandemia, né? A gente estava chegando na Galeria do Sérgio Porto, fizemos 2 semanas, 15 dias de ensaios na Galeria do Sérgio Porto, felizes da vida, a gente estava começando a flutuar. Tem aquele lugar legal do teatro, né, que parece que você sobe num tapete assim, e começa a fazer ensaios que fluem, né? Que estão assim, tipo, no lugar de prazer incrível. Estávamos começando, você foi no Sérgio, chegou aí no Sérgio Porto, e no dia 16 ou 13 de março, a gente é informado que o teatro vai fechar no dia seguinte por causa da Covid-19, que era uma coisa chinesa que a gente mal sabia o que ia acontecer, nenhum de nós tinha a menor ideia, né? Então, essa proposição do palco que a gente formulou juntos, começamos a formular que era esse lugar de galeria autossuficiente, autoportável, né? Para uma galeria preta, né? Porque o Beckett lida com intensidades de luz muito baixas, né? O dimmer lá embaixo, né? E a Carol trabalha de uma forma muito preciosa, com gesto, com olhar, com a intensidade da presença dela. Esse era o projeto de cena. Cara, esse projeto foi suspenso, a gente passou 6 meses sem saber nada, o que ia acontecer, até que a gente veio, a classe artística no Brasil inteiro se moveu, a gente fez não sei quantas manifestações de vários tipos, e surgiu a Lei Aldir Blanc, que é uma coisa, uma experiência de resistência, né? Nós fomos sorteados, fomos selecionados no Aldir Blanc, o SESC Rio de Janeiro selecionou o nosso trabalho, e com um orçamento ainda reduzido, nós fomos decidir ir para uma locação. Quando eu decidi para uma locação e pensei, vamos fazer outro projeto, por outro lado, eu falei assim, cara, o Renato é a pessoa que vem do cinema para o teatro, escreveu um livro sobre cinema e teatro, iluminação, é isso, a gente vai
Só que nesse meio tempo você estava em Portugal, né? A gente começou a trabalhar remotamente por causa não só da pandemia, mas por causa do pandemônio. O que acontece é o seguinte, a gente já tinha até um esboço de um primeiro projeto para o palco, né? Eu me lembro que eu tenho um parceiro paulista, que é o dono da MPK, que é uma empresa paulista, que ele fabrica umas coisas de LED para mim, a partir de um briefing, assim, eu dou um briefing para ele fabrica algumas coisas, e aí já tinha uma ideia de algumas coisas a serem feitas e como é que a gente ia comandar, e a gente ia trabalhar com LEDs de alta potência individuais, que eram LEDs de 5 watts e 10 watts, enfim, com lentes, e ele ia fabricar essas coisas, já tinha um briefing da coisa andando, quando teve o congelamento por causa da Covid, e realmente, quando voltou, eu já estava em Portugal, eu recebi um convite para dar aula na Universidade de Évora, e com a pandemia aqui, a situação e a pandemia e todo o caos e a opressão que a classe artística está sofrendo, gerada a nova situação política brasileira, eu resolvi aceitar e me desloquei para Portugal por um período de 6 meses para lecionar em Évora. Foi quando surgiu a Aldir Blanc, que, como você falou, é uma forma de resistência. Uma entre muitas, eu acho, que ainda estão aí acontecendo, porque eu acho que nesse momento o que a gente está vivendo, apesar de uma sensação de retomada, ainda, de certa maneira, é um ato de resistência, assim, tudo isso que está acontecendo. Tudo foi muito destruído, né, Renato? Independente da pandemia, a situação de um governo fascista que persegue as artes nos faz e desmontou uma circunstância de produção cultural e artística que levou 30 anos ou mais para ser, eu diria mais, 50 anos para chegar onde estávamos, e todos nós poderíamos ter muitas críticas a muitas coisas, mas foi um projeto coletivo de país, né, que fez com que muitos dos mecanismos e circunstâncias institucionais permitissem uma qualidade e um nível de produção, intensidade de produção artística que foi desmontado em pouco tempo. Em pouco tempo, a gente está, de novo, meio que eu me sinto assim, com aquelas madeirinhas assim, fazendo faísca. Né? Parecia que a gente estava com uma grande caldeira de arte, uma caldeira de alta temperatura, e, de repente, estamos de novo com os palitos assim, esfregando pedra assim, para fazer fogueira. E é isso. Acho que a gente ainda está num movimento de resistência que é absolutamente necessário, assim, em todos os níveis. Houve um deslocamento, quando houve um deslocamento por causa da Lei de Blanc para esse projeto audiovisual, eu já estava em Portugal. Eu acho que a possibilidade de fazer remotamente, ela se dá, primeiro, por se tratar de Beckett, primeiro por causa disso. Porque assim, a gente estava falando de 3 textos do Beckett, a gente estava falando de 3 cenas que partiam de certa maneira, de uma imobilidade, assim, a gente tinha pouco movimento, tanto do ponto de vista da atuação, quanto do ponto de vista de transformações físicas do cenário, quanto da ideia de movimentos de luz, de mudanças de luz. Assim, a gente partia da ideia de que se houvesse, seria muito pouco. Não, e uma circunstância que, como a gente estava numa locação full-time para ensaiar, o cenário foi feito em sets separados, próximos. Então, a gente, na verdade, é como se a gente tivesse um mini estúdio, um estúdio beckettiano, né? Um estúdio e que foi sendo construído, o cenário foi sendo construído nos ensaios. E isso foi uma experiência, por isso que eu chamo, muitas vezes as pessoas falam, Fábio, filme não filme? Sim, porque é um processo mesclado
não estou falando do resultado, eu estou falando do processo. O processo é um processo que envolve set, cenografia de set, de estúdio, processo de criação de performance e teatro, porque é de longa duração, senão a gente não conseguiria filmar em 6 dias, textos que precisam de muito trabalho, né, de uma atriz fantástica como a Carol, mas que ela está trabalhando há 10 meses, trabalhou 10 meses, trabalhou 1 ano. Então, esse é um processo teatral. Agora, a maneira desde que a gente optou também por ir para uma locação, os ensaios passaram a ser ensaios com câmera, ou seja, ensaios para tentar buscar presença na imagem, o que é uma coisa que eu nem sei, eu não sei se a gente consegue, se a gente conseguiu, mas a ideia era ter o PB em alto contraste, ter texturas, boa parte das texturas estavam na locação, você se apaixonou por uma parede. A gente... 2 paredes, uma não, 2. As 2 eram incríveis. Assim. Eu fui trazendo as pedras, o carvão, outras texturas. A Luísa Macier foi trazendo texturas para o figurino também. O Kleber foi trabalhando relevos e tonalidades para trabalhar com PB. Então, assim, a equipe toda teve que alterar o plano, né? Assim, tipo, um pouco... Eu acho assim, vamos lá, a gente estava falando do Beckett, toda a questão da imobilidade, dos poucos movimentos de luz. A gente tinha uma questão que hoje em dia é um auxílio gigante, que é a presença e uso do simulador tridimensional. Assim, eu acho que sem ele a gente teria mais dificuldade. Assim, o fato de poder estar em Lisboa, longe do Rio de Janeiro, ver uma foto da locação, levantar um 3D daquilo e te dar uma imagem de como é que vai ficar, é um facilitador gigante. Assim. Então, o auxílio da tecnologia, eu acho que nesse sentido foi fundamental também. A gente conseguir incorporar a tecnologia da simulação tridimensional, que eu, particularmente, assim, uma opinião minha como caminhador, eu acho que é uma coisa que veio para ficar. Assim. Eu acho que não vai mais não haver. Assim, a gente cada vez mais vai trabalhar com essa realidade do 3D virtual, enfim. É um mapa de luz no espaço, né? Assim, com toda a sofisticação de angulação, de tudo, né? A gente visualiza o backstage, onde estão portadas que tipo de spot, com que inclinação, com que fechamento você projeta e faz funcionar a luz. Isso, e vê uma renderização do que realmente será. Assim, hoje é algo próximo do que será. Isso é incrível, isso é ótimo. Isso foi super importante ali no processo. Eu me lembro, eu tenho até hoje, eu tenho arquivos com todos os efeitos de luz separados, mostrados individualmente, eles trabalhando em conjunto, qual era a ideia, o que cada um fazia, qual era a ideia do conjunto. O PB em alto contraste é um presente. Para quem trabalha com luz, é um presente, porque você está me dizendo, olha, cara, qualquer coisa que você fizer aí vai estar super contrastado, vai aparecer incrivelmente, assim. Então, é um presente, foi uma dádiva, o PB em alto contraste, assim. E isso que você falou também é muito importante, assim, a gente tinha uma locação que, além de ela ser especial, assim, esse trabalho de texturizar o espaço foi incrível, né, cara? Porque a gente tinha a textura daquelas paredes, a textura do carvão, aquelas pedras onde ela andava em cima, as pedrinhas. As pilhas de tijolos, as janelas que eram... Aquelas janelas, eu precisaria construir aquelas janelas, porque aquelas janelas com venezianas vazadas eram a própria... Né, é aquela coisa da locação em cinema, né? É que muita gente tem até roteiristas que procuram as locações para escrever o roteiro, né?
porque realmente é muito precioso você estar numa locação certa. No nosso caso, coincidiu e, ao mesmo tempo, eu me lembro que eu fui para essa casa sozinho a princípio, e no dia seguinte eu chamei a Carol, mas eu tinha visualizado os lugares onde a gente poderia realizar cada uma das peças. As peças são pequenas, são peças que variam entre 15 e 20 minutos. Então, o total do filme, que acabou ficando com 70 minutos, é um longa-metragem filmado em 5 dias, editado em 6, né? Então, assim, mas é isso, é um filme não filme, é um filme que tem todo o processo. E a conversa de longa duração de processo, né? Você vê, a gente conversou antes da gente ir para a USP, no incipiente do incipiente, nós temos anos de trabalho juntos, então, assim, isso facilita muito, porque quando você me fala 2 palavras, eu já sei do que você está falando. Assim, eu sei... O seu som está ruim, Renato. Tem alguma coisa? Não sei, você está sem fone, né? Você está no direto? Deixa eu ver aqui. Está meio metálico. Eu estou para te dizer há um tempo. Oi, estou testando o microfone aqui para ver. Está meio metálico um pouco. Alguma coisa. Melhorou aí? Agora melhorou. Saiu um metálico. Tá. É uma maluquice que esse. Foi. Eu quero falar que eu acho que a maior dificuldade que a Luz teve, assim, foi vivendo o filme, e eu também, obviamente, tinha conhecimento do que vocês estavam passando lá durante as filmagens, enfim. Eu estava em contato com o Rodrigo, que estava executando no Rio diariamente. Eu acho que a maior dificuldade foi o Notai, né? O Notai eu acho que foi a maior dificuldade. Sim, porque tinha a questão da boca, e eu tentei, acho que a gente tentou fazer com os elipsoidais com um foco muito reduzido, e tinha uma dificuldade de que qualquer movimento dela acabava fazendo ela perder um pouco o centro da luz ali, e criou uma dificuldade que eu acho que e aí eu acho que, curiosamente, a gente acabou voltando para a história lá do começo e trabalhando com a lente emissora de luz, assim. Com mais simples, porque eram muitas afinações, né? Fazer o not I, fazer o não eu, que é só a boca flutuando, é muito difícil, porque você tem que afinar a luz, afinar a boca da atriz milimetricamente e afinar o eixo da câmera, o enquadramento, e por aí vai. Então, assim, eu diria, realmente foi o esforço maior também para a Carol, né, apesar dela estar muito trabalhada, porque também o ideal é que a gente conseguisse. Ela ficava frustrada quando eu falei para ela: não, vamos fazer em 4 partes. Mas, Fábio, em 4 partes vai perder aquela minha levada. Eu falei: não, a gente vai fazer um jeito que não vai perder. Mas você não pode, a gente não pode ficar aqui. Você tem um texto que, se eu fizer direto no jorro, leva 20 minutos, 22 minutos. Se você errar, você vai ficar exausta, porque era um texto que, mesmo no ensaio, a gente, no máximo, conseguia fazer 2 vezes por ensaio. Exige muito da voz. Imagina a equipe para filmar, todo mundo mobilizado, ela ia fazer uma vez, errou, né? Aquelas coisas de fazer takes, né? Assim, tipo, a gente filmou com uma média baixíssima de takes. Em geral, a gente fazia 4 takes em média. Poxa, quem filma fazendo 4 takes? É porque a Carol, a gente, toda a equipe já estava muito afinada, muito ensaiada. No caso do Não Eu, realmente, se não mudássemos a dinâmica da filmagem, e se não abríssemos mão dos elipsos, a gente não ia chegar. Não ia chegar. Como é que você se sentiu? Uma pergunta.
Como é que você se sentiu com a intermediação da câmera? Cara, Você teve algum momento que você se sentiu um diretor de cinema? sim, o tempo todo, porque na verdade eu estava com o monitor, né? E antes disso, o André Monteiro que fez a filmagem e a direção de fotografia. O que aconteceu? Ele também, de uma forma diferente, ele foi a 2 ensaios. Eu já tinha 1 mês e meio de ensaios com câmera, eu tinha muitos filmes domésticos feitos com uma câmera boa, mas domésticos. Então, quando ele foi no ensaio, eu já tinha mostrado para ele esses filmes. Ele já foi preparado com o Renato, a setagem da câmera, que é uma coisa que às vezes leva muito tempo para se chegar. A gente tinha no primeiro ensaio de câmera. A gente fez um ensaio de câmera antes de começar as filmagens. 2 dias a gente fez ensaio de câmera. O André ficou livre, eu ensaiando normalmente e ele filmando. A setagem estava pronta. A gente tinha setagem para todos os sets, e a gente tinha a posição das câmeras antes de ir para os dias de filmagem. Então a gente sabia onde ia ter tripé, em que altura, qual era o eixo. A gente fez um traveling. A gente botou uma prancha de madeira. Botamos sob essa prancha um plástico, e sobre esse plástico a gente colocou uma base para a câmera e a gente puxava lentamente a câmera enquanto a Carol caminhava. Então a gente tem um pequeno traveling, mas lindo traveling feito de uma... Então a gente estava criando soluções de cinema. E eu, o tempo todo, durante os dias de filmagem, estava no monitor, acompanhando enquadramento, iluminação, o que vazava, o que não vazava. Rodrigo é genial, Rodrigo que estava lá, o seu braço lá na realização. Ele vibrou tanto que antes da gente começar a divulgar o filme, ele postou um montão de coisa. Eu falei, ele já assim, ele começou a postar, falou assim, eu estou fazendo esse trabalho, olha que incrível. Aí eu falei, Rodrigo, não solta ainda. O pessoal da comunicação vai te lascar, cara. Para. Mas era a empolgação dele, ele curtiu. E eu acho que estava todo mundo nesse clima de curtir o tipo de realização, esse híbrido mesmo de sentir fazendo cinema, né? De uma maneira parecida com você, Renato, eu comecei a ganhar dinheiro com cinema quando eu tinha 17 anos. Eu comecei a fazer teatro amador aos 16, teatro de rua, essas coisas, mas com 17 anos eu comecei a trabalhar com o Silvio Tendler, que é um documentarista que é meu amigo até hoje, e eu fui de fazer produção, depois assistência de montagem, assistência de direção, virei parceiro dele em filmes importantes, como Django, Projeto de Olga e outros. Eu fiz filmes com... Então, assim, troquei chassi, muito chassi de câmera, lente. Então, tinha... E participava também, como assistente dele, levar filmes da Cinemateca para a PUC, para as aulas dele. Fiz o meu curso de cinema em paralelo, né? Porque era assistente, aquele cara que faz toda a porra, né? Desde trocar lente até levar filme do MAN para a PUC, até buscar cineasta estrangeiro no aeroporto. Então, e olha que curioso, Renato, eu estava fazendo o doutorado em Copenhague, de repente o Silvio Tendler me liga e fala assim, Fábio, vamos fazer um trabalho junto. Isso em 2018. Foi que trabalho? Eu quero fazer as cartas que não chegaram do Prestes para Olga Benário. Eu já estou com os direitos, vamos fazer isso. Eu falei, mas você está me chamando para fazer um filme, um teatro? O quê? Não, vamos fazer os dois. E não tinha pandemia. Olha só, não tinha pandemia. Eu falei, vamos fazer um cinema e um teatro. E eu falei, mas você quer que eu escreva, que eu dirijo o teatro, você dirige o cinema? Não, vamos fazer tudo junto. Bem, esse projeto vai sair agora. Mas
eu falei para ele, Silvio, eu fiz esse negócio de teatro e cinema antes de você, antes da gente fazer o nosso projeto por causa da pandemia. Então, assim, tem uma hora que a Terra gira de uma maneira única, né? A gente não tem controle de porra nenhuma, a gente tem que ir se adaptando, né? Mas eu me lembrei, eu tenho muitas lembranças, porque em 2007, 2008, o Silvio volta a me chamar, ele foi ver uma peça minha, ele falou, Fábio, quem é o cenógrafo que fez a peça? Aí eu falei, o que você quer com o cenógrafo? Ele falou assim, não é problema seu, eu quero falar com o cenógrafo, me dá o telefone, seu Zé Ruela. Aí eu falei, então toma o telefone, anota aí. Aí dei o meu telefone, eu abro o cenógrafo. Aí ele liga para mim, porra, Fábio, você me deu o seu telefone, cara? Eu falei, eu sou o cenógrafo da peça. Agora você pode falar o que você quer com o cenógrafo da minha peça? Aí ele falou, eu quero te chamar para fazer a direção de arte de um filme meu, que é sobre a Uni. Então nós trabalhamos de novo cinema, só que eu como diretor de arte já, então multiplicando essas parcerias engraçadas da vida. Então a gente tem, agora vamos fazer um trabalho junto com o Júlio Adrião e com a Fernanda Azevedo, e é isso, vai ser cinema e teatro, e a gente vai experimentar tudo com a Anitta Belcádio. Mas esse lugar de conversar sobre cinema é muito bacana. Eu me lembro que você tinha pedido para o Ricardo III, como é que é o nome daquela lâmpada maravilhosa que a gente só usa em cinema? Uma galinha. Cara, aquilo é uma maravilha, né? Aquilo o teatro, a gente é muito pobre, né? Porque aquilo entra, né? Tem que ter um teatro grande, né? Se botasse isso na nossa locação do Beckett, a gente cozinhava. Não. Eu acho mais estourado. Aquilo entrou no Shakespeare de uma forma emocionante. Ele entra e emociona. Isso que você falou é verdade, a gente é muito pobre. Né? Eu costumo dizer assim, o teatro não usa moving light, o teatro não usa aparelho robótico, não é uma questão semiótica, não tem questão semiótica nenhuma, a gente não usa porque não tem dinheiro. Se a gente tivesse dinheiro, a gente usava. Eu ia adorar ter um monte de robozinho, de autômato em todo lugar. Não tem porque não tem dinheiro para ter, né? E aí aquela história. Aí a gente vai daquilo que você falou no começo, que eu acho que é crucial, que é do low-tech para o high-tech, né? A gente vai do negocinho que você não fez ali, aquela coisa que você construiu, que você pegou, desmontou a lanterna, puxou uns fiozinhos, botou uma coisa, e até a coisa que entendeu? Que é a nossa realidade, é a realidade do teatro, né? Em que cada projeto é um projeto, em que cada orçamento é um orçamento, e é isso, né? E é apaixonante também, porque agora a Carolina Vergueiro voltou de São Paulo, depois da pandemia foi a primeira vez que ela saiu assim, para ver teatro, ópera, ela tinha feito uma tradução do Nilton Moreno, e aí ela foi ver a peça, e a peça acontecia no jardim, tinha sido feito para um jardim, e de repente no dia choveu para caramba, ela falou, não vai ter a peça, e aí ligaram para ela e falou, gente, a peça vai ser na sala de ensaio, onde a gente trabalhou, mas vai ter a peça. E aí ela falou assim, Fábio, como me encanta. Aquela coisa da Carol. Era umas lâmpadas no interruptor, eram os figurinos ali, eram os atores sentados junto com a gente, era aquela promiscuidade do teatro, aquelas coisas acontecendo assim, tipo, tudo assim, quase me passa o meu figurino, né? Quase assim, me passa o meu figurino. E ela falou assim, eu gosto. Assim, quase me falando assim, Fábio, vamos diminuir um pouco, quando a gente for para a cena, vamos assim diminuir um pouco. Mas para mim foi muito legal também voltar a trabalhar com a câmera, assim. Eu estava sem trabalhar com a câmera tinha um tempinho. Obviamente eu fiz uns projetos de teatro online nesse momento pandêmico, os mais diversos, e fiz alguns muito pequenos, com um orçamento muito pequeno, como foi o caso do Nós, que era um trabalho do Tony Rodrigues, que é incrível, mas assim, a gente filmou com 3 celulares e um webcam, era um trabalho super pequeno,
até os Jacksons, que foram 6 câmeras para televisão, transmitido ao vivo, enfim. Mas o Vozes, eu acho que tinha... O Vozes tinha, de alguma maneira, esse lugar do cinema, que é um lugar que não é o lugar de simplesmente usar a câmera. Assim. Não, eu mostrei... É um pensamento cinematográfico. Assim, eu mostrei pro André Monteiro, eu falei assim, olha aqui, Soy Cuba é um filme em PB que eu amo, que é uma coisa. Café and Cigarettes do Jim Jarmusch. Maravilhoso. Aqui está 8,5 do Fellini, entendeu? Eu mostrei 5 filmes em PB para a gente chegar à setagem da câmera. Mostrei para ele alguns filmes do Beckett, né? O Beckett com as peças de televisão que ele fez para televisão, né? E o filme que ele fez com Buster Keaton. Então, a gente, de alguma forma, eram só 3 peças, mas existiam rastros, resíduos do universo beckettiano de uma forma geral, seja na maneira que, quando eu conversei contigo, a gente foi falando assim, tipo, ó, agora é menos um pouco, vamos tirar mais da luz e vamos ficar bem pouquinho. Aí tem essa coisa, né, que é incrível de trabalhar com a câmera e com a luz, que é assim, cai luz, abre o DIN, né, abre o diafragma e cai. Tá granulando quanto? Aí vamos para o monitor. Tinha um monitor barra pesada de bom, assim, que isso ajuda muito, que era um monitor muito perfeito, assim, para não ter dúvida. Então era bom de ver o que é que estava pintando, né, no enquadramento nessa. Então o Rodrigo ainda fazia assim, tipo, eu falava, não vamos precisar de menos uma, paga essa já, porque já estamos com o suficiente. E foi muito bom isso. Isso é câmera, né? Isso é trabalhar para a câmera. A Carol falava, eu não sou de cinema, não sei o que lá. Poxa, ela fotografa lindamente, né? Ela... Isso é incrível, né, cara? É um escândalo, né? Ela foi fazer o filme com a Carmen Maura, todo mundo ficou encantado com Carol. Carol, a carreira cinematográfica dela está acontecendo agora, ela vai fazer um filme por ano, no mínimo. Eu tenho certeza disso. Ela já fez agora, nos últimos 3 anos, 3 filmes, um português, que vai ser lançado agora. Porque eu soube que ela estava filmando lá. É isso, cara. Renato, para a gente fechar um pouco esse papo, você acha que dessa experiência que tem, assim, a gente viveu, né? A gente não pode dizer assim que a gente gostaria de viver de novo 2019, 2020. Não gostaria. Não gostaríamos. Mas o que você acha que, assim, além da questão do que você falou do 3D, na preparação, no planejamento da luz, que já é anterior à questão da pandemia, mas o que você acha que fica com relação a teatro remoto, a experiência de teatro e câmera que se intensificou, vamos dizer assim, todos os profissionais tiveram que... Né? Antes era opcional, agora todo mundo teve que lidar com isso. Então, eu posso te falar o seguinte, cara, eu nesse processo de Évora lá, enquanto eu estava dando aula lá, eu fui convidado para participar da mesa de comemoração do Dia do Teatro. Eram 4 integrantes. Português desse jeito, mesa de comemoração do Dia do Teatro. Não, o título não era isso, não. Era na comemoração do Dia do Teatro, o título era Como o Teatro deu a volta à pandemia, era isso. E eram 4 integrantes. Era eu, o João Garcia Miguel, que é um diretor de teatro português, o Rui, acho que é Rui Costa, que é também um diretor português de teatro, enfim. E uma moça que ela gerencia um espaço lá em Évora, um espaço cultural em Évora. Éramos nós 4. E eles falaram muito lá que uma das coisas que eles sentiam que tinha acontecido com a pandemia era que o teatro tinha voltado a uma raiz
do fazer teatral, que era você ter uma pessoa fazendo e uma pessoa assistindo, era você ter a proximidade de um para um, porque você não tinha mais como ter públicos, você não tinha como ter nada disso. Bom, eu sou brasileiro e no Brasil a gente não fez isso, né? A gente fez outra coisa. E eu disse isso lá. Eu falei, olha só, cara. E aí, uma frase que se ouve muito e que eu ouvi muito, e que eu não questiono, assim, eu nunca entrei nessa questão do significado dessa frase. Assim. Mas isso não é teatro. Isso não tem a presença do espectador. Então, o teatro se dá. O teatro é um acontecimento que se dá numa troca entre espectador e ator presencial, ao vivo, em tempo real, e quando isso não acontece, não é teatro. E eu ouvi isso lá, e eu disse uma coisa que é o seguinte, falei, olha só, cara, honestamente, para mim, no Brasil, na circunstância que a gente estava, não faz a menor diferença se teatro ou não é teatro, não importa minimamente se é teatro ou não é teatro. É o que tem para fazer. Tipo assim, é o que a gente vai fazer. O que tem para fazer é isso que a gente vai fazer. Não importa se é teatro, se não é teatro, o que é, Renato, se é uma outra coisa. Renato, eu adorava provocar os meus amigos, diretores de cinema e pessoal de cinema, falando assim, olha, da história do cinema, da história não falando da história do cinema, da produção cinematográfica desse ano, 90% é teatro. Aí eles, porra, como assim? 90% é drama, se sustenta na linguagem teatral e aí tem os movimentos de câmera, mas pouca coisa. Eu diria para você que da história do cinema você tem cinema com autonomia de linguagem cinematográfica, pouquíssima coisa. É óbvio que cinema é uma arte autônoma, mas o que é produzido comercialmente ou de uma forma como até cinema de arte, tá todos, para mim é teatro. Boa parte do cinema é teatro. Teledramaturgia, se falar novela, televisão não é teatro, é teatro. O Zé Celso, muito antes da pandemia, ele já estava lá com as câmeras, 6 câmeras ligadas, fazendo streaming das peças. Ele está fazendo streaming há 12 anos. Eu me lembro que eu fui ver... quando a gente estava selecionando as bacantes, em 96, ele já tinha as câmeras. E quando foi fazer o banquete de Platão aqui no Rio, que era uma tenda gigantesca, ele tinha grua, ele tinha tudo, e era transmitido, era streaming. Então, sei lá, 10 anos que você, no Oficina, você pode entrar no site da Oficina e assistir as peças por streaming. E eu tenho para mim que a gente não vai mais abrir mão do streaming. Então, eu acho que essa é a principal mudança. Assim. Eu acho assim, nesse sentido que eu falei lá, não importa se é teatro ou não é. A gente tem um mercado de profissionais que precisa subsistir, que vive disso, um percentual bem considerável da economia do mercado de trabalho brasileiro, são 6%, que são trabalhadores de cultura, enfim, que precisam sobreviver, e era o que se tinha para fazer, e é ótimo que se fez, entendeu? Não há, se é teatro, não é teatro, o que não interessa. Não interessa. O que eu acho que é bacana e que pode ficar é isso. Eu acho que eu entendo dessa maneira, que o teatro com a plateia presencial e a transmissão online para fora não são coisas excludentes. São coisas que podem se dar simultaneamente, na verdade. E ampliar uma questão que é econômica e do acesso, que é assim, eu consigo ver, a partir do ano que vem, nos próximos anos, eu fazendo uma peça onde eu tenha 200 pessoas presencialmente e tenha mais 500, 600 pessoas, 1.000 pessoas pelo mundo todo que compraram ingresso para assistir remotamente, porque não vão estar no Rio de Janeiro. Eu acho que esse é o ponto. Acho que não são coisas excludentes. São coisas que podem conviver. Assim. Sim. Eu acho que esse é o ponto. Eu acho que isso é uma abertura de mercado que pode ficar, efetivamente. E que, obviamente, já interferiu e vai interferir cada vez mais esteticamente. As soluções, eu como diretor, você como iluminador, a gente tendo uma peça que é simultaneamente as cenas, eu estou fazendo uma cena contigo, e a gente está pensando a luz daquilo, pensando no movimento do ator.
e a gente sabe, e aí você me pergunta, mas Fábio, a câmera vai estar onde? Claro, você vai me perguntar, mas a câmera vai estar onde? A plateia está ali, já entendi. E a câmera vai estar onde? Eu falei, a câmera vai estar aqui. Então eu tenho que resolver a luz para a plateia e para a câmera, né? Câmera, mas eu acho que é isso. Eu acho que isso é um caminho que se abriu. E esse eu acho que é um aspecto positivo, na verdade. Assim. Eu acho assim, a gente tem muitas experiências que são realmente muito primárias, que são ruins, isso aconteceu muito, a gente viu, assim, entendeu? Que era aquele desejo de fazer que eu chamava o projeto doméstico, né? O home camera, né? Aquele assim, tipo, o cara tinha que fazer usando a casa dele como cenário, e a gente viu muita peça assim, bem, eu não posso sair de casa, eu chamo 2 amigos e vamos fazer o que eu tinha para fazer aqui na minha casa. Por outro lado, alguns deram certo, mas em geral era frágil. Não, por outro lado, é isso. De alguma maneira também era um tipo de articulação semiótica, de articulação fenomenológica que estava se construindo ali. As pessoas não sabiam o que tinham feito. Sim. Estavam fazendo ali naquela hora e era isso que estava acontecendo ali, entendeu? Sim. E foi uma coisa que foi se descobrindo coisas à medida que a coisa foi tendo que ser feita. Que eu acho que também é um processo natural, assim, não me parece que seja nada, entendeu? Sim. Para você chegar em produtos que são melhores, que são mais rebuscados, que têm um pensamento mais articulado, enfim. É natural que se passe por por um processo de descoberta da materialidade de uma linguagem que as pessoas não tinham o trato dela, não estavam acostumadas a lidar com ela, na verdade. Entendeu? Eu acho que, num dado momento, o projeto Beckett estava nadando abraçadas. Era só... Eu sou, às vezes, meio turrão, eu fico assim, um pouco com raiva de não realizar, às vezes, as coisas que estão idealizadas, mas, no momento seguinte, eu fico vibrando com as transformações e com as coincidências, né? Porque a gente está falando de um autor dramático que virou diretor de teatro e virou diretor de televisão e cinema. Então, ele o tempo todo gostou da ideia da cena, a cena também entrando no enquadramento. Tem uma série de textos sobre a relação dele com a câmera e como é que ele queria que fosse filmado, da maneira dele propor questões de iluminação, de enquadramento. Ele tinha, inclusive, ele dava a altura da câmera, dava o ângulo da câmera. Cara, escrever peça para televisão como se já está escrevendo roteiro. Então, buscando essas informações, parecia que ele ia realmente... Né, eu queria, por exemplo, muito que a cadeira de balanço rodasse, né, que, na verdade, poxa, não preciso mais rodar, né, gente? A gente roda a câmera, ou tem o tempo para rodar a cadeira, não posso pegar de frente, pego de lado. E aí, se eu fosse no teatro, eu ia ter um palquinho giratório, né? Eu ia ter que produzir uma traquitanda giratória. Então, assim, a gente tinha outras traquitandas, mas algumas soluções o cinema estava ali nos dando de mão beijada, né? Então, foi divertido. Agora, eu te falo, a gente vai para a cena presencial e vamos transmitir. Então, nós, pelo menos nós dois aqui, já vamos pensar em câmera e em presencial na próxima fase do projeto. Aguardem. E vai ser muito divertido. Aguardem. Foi ótimo, cara, a gente conversar. Renatinho, estou morrendo de saudade ainda de você, do presencial também, tá? Tá bom, beijão grande, cara. O abraço faz falta, tá? Beijo para você. Beijo muito grande. Valeu, cara. Tchau, querido.